todos, mais uma vez, aos que chegaram para a segunda parte desta sessão de mesa redonda do primeiro Congresso Interdisciplinar de Doutrina Social da Igreja, Laudato Si, os desafios para o cuidado da casa comum. Quero lembrar mais uma vez que esse congresso se inscreve também no âmbito das comemorações dos 70 anos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nós vamos, então, dar continuidade a essa mesa redonda. Nós temos agora, então, como tema dessa mesa, o diálogo intercultural e interreligioso. Temos aqui conosco duas figuras importantes da nossa universidade, ligadas à sua história, setentenária já. Aqui à minha esquerda, o professor Wagner Lopes Santos, que é chefe de departamento, é isso, Wagner? Do Departamento de Ciência da Religião, que vai nos propor uma reflexão sobre o diálogo interreligioso, fontes e métodos. E aqui à minha direita só na posição geográfica, né, o professor Luiz Eduardo Vanderlei, que vai nos propor uma reflexão sobre o diálogo internacional como desafio ético e político. Como metodologia de trabalho, adotada já em situações anteriores, nós vamos ouvir as duas exposições e depois teremos um tempo para diálogo com os expositores, perguntas, observações, etc. Passo, então, a palavra, com muito prazer, ao professor Wagner para que nos brinde com a sua exposição. Bom dia. Então, primeiro eu queria agradecer a organização do evento, por ter me convidado para estar aqui. E é uma honra estar ao lado do Vanderlei, que foi meu professor, meu orientador, tanto no mestrado como no doutorado, e acho que professor de muitos aqui da casa. E eu fui convidado numa situação um pouco constrangedora, né, difícil. O professor Afonso é que estava designado para esta mesa e faleceu no final de janeiro. E no início de fevereiro, então, eu fui convidado para estar aqui. No texto que eu vou entregar para ser publicado, eu fiz uma nota de rodapé dedicando esse texto a ele, né? O professor do Departamento de Ciência e Religião, e colega, amigo, e, enfim, companheiro de trabalho. O tema do diálogo religioso é uma paixão minha, já há mais de 20 anos. Eu comecei a atuar aqui em São Paulo num centro ecumênico, CESEP, talvez alguns conheçam, Centro Ecumênico de Serviço à Evangelização e Educação Popular, e há pouco mais de 20 anos eu passei a viver muito próximo essa realidade de contato com pessoas de outras igrejas, de outras religiões. Então, é um tema que me interessa bastante, inclusive naquilo que eu tenho estudado e publicado coisas, eu tenho sempre tratado dessa temática. Vou dizer rapidamente o meu percurso, qual vai ser o caminho que eu vou fazer. Eu vou primeiro localizar, né, o tema do diálogo interreligioso no Concílio Vaticano II. Ontem o Frei Josafá tocou no concílio aqui. Eu vou apenas fazer um voo muito rápido para a gente entender a importância desse tema hoje e, sobretudo, na Laudato Si. E depois eu vou situar o tema no pensamento do Francisco. No meu texto, eu examinei a Evangelii Gaudium e alguns discursos de Francisco. Aqui, na nossa conversa, para simplificar, eu vou fazer referência a Evangelii Gaudium e depois a um dos discursos do Francisco no Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso em Roma. E depois eu entro na Laudato Si. Então, Concílio Vaticano II, né, o pensamento de Francisco a respeito do diálogo interreligioso, e depois, então,
no terceiro momento, eu entro na questão da Laudato Si propriamente dita. Acho que tem uma questão terminológica, uma questão conceitual que é importante a gente esclarecer, que no âmbito da teologia a gente faz uma diferença entre ecumenismo e diálogo interreligioso, né? Ecumenismo quando que é uma expressão usada para falar do contato, da aproximação, da cooperação entre as igrejas cristãs. E diálogo religioso, a gente usa essa expressão para falar do diálogo entre as religiões, né? O meu olhar vai ser a entender como que Francisco trabalha esse tema, como que ele trata esse tema e como que isso aparece depois na Laudato Si. E eu vou tentar fazer isso em duas perspectivas. Uma primeira, tentando entender o tema do diálogo interreligioso na Laudato Si, que não é muito explícito. Nós vamos ver que o texto não trata muito explicitamente. Por exemplo, o Evangelii Gaudium faz isso, a Laudato Si não, mas está presente nas entrelinhas do documento, né? E, por outro lado, tentar entender como que essa temática da casa comum, que é objeto da Laudato Si, como que ela pode ser importante para o diálogo interreligioso. Começando pelo concílio, rapidamente, há uma grande mudança no concílio Vaticano II em relação à forma como a Igreja Católica entendia a sua relação com as outras religiões, né? Há uma expressão na teologia que a gente chama de exclusivismo. Essa era a perspectiva da Igreja Católica, uma frase muito conhecida, né, que diz que fora da Igreja, entendido aqui Igreja como Igreja Católica, fora da Igreja não há salvação. Esse era o lema que orientava todas as posições da Igreja Católica com relação às outras religiões. Então, diálogo com as religiões não era possível aí, porque partia-se do princípio que a Igreja Católica era autossuficiente, que ela era portadora única da salvação e, portanto, salvação só existia dentro dela, e as outras igrejas e religiões eram insignificantes, imperfeitas, porque nessa perspectiva não tinham nenhum significado teológico, enfim. O concílio faz uma mudança muito grande quanto a isso, claro, mudanças diversas, mas uma delas quanto a essa perspectiva do diálogo interreligioso. A chave de leitura do concílio é a chave do diálogo, né? Isso me parece, e aparece também, vou mostrar daqui a pouco, nos discursos de Francisco. O diálogo é, no meu entender, talvez uma das palavras-chave do concílio, diálogo com o mundo, mas também diálogo com os outros, com os diferentes, com as outras igrejas, com as outras religiões, né? Há uma frase de um documento do concílio, que é a Nostra Aetate, que é um documento dedicado ao diálogo dedicado à compreensão sobre as outras religiões. O documento diz assim, se a gente até confrontar com aquela primeira expressão que eu coloquei agora há pouco, fora da Igreja não há salvação, que é uma expressão que virou uma bandeira de luta da Igreja Católica contra os movimentos que propunham uma outra leitura, que tinham uma outra perspectiva, enfim, outras igrejas. A Reforma, por exemplo, esse lema, fora da Igreja não há salvação, foi usado como uma bandeira para condenar os movimentos de reforma, né, lá no século XVI e depois, né? E hoje até alguns grupos na Igreja Católica ainda defendem essa perspectiva. Mas há uma frase da Nostra Aetate, que eu tinha falado agora há pouco, que diz assim: a Igreja Católica nada rejeita do que há de verdadeiro e santo nessas religiões, né? Eu acho que essa frase desse documento expressa bem esse esforço que os padres conciliares fizeram de ter uma compreensão positiva, um olhar mais positivo sobre as outras religiões, né? E é a partir daí do concílio que a Igreja Católica vai se engajar naquilo que a gente chama de movimento ecumênico, pensando no caso das igrejas cristãs, e vai também se engajar num movimento de diálogo interreligioso, né?
O concílio, eu não vou entrar aqui nessa discussão, vai atuar dentro, vai pensar dentro daquilo que a gente chama de posição inclusivista, mas, de qualquer forma, é um esforço muito grande, é uma mudança muito grande de postura da Igreja Católica. E Francisco, tentando entender um pouco no pensamento de Francisco esse tema, né? Da mesma forma que no concílio, eu entendo que uma das palavras-chave do pensamento de Francisco é a palavra diálogo. Eu, para preparar esse texto, eu fui fazer um levantamento nos documentos, na Evangelii Gaudium, nos alguns discursos de Francisco, e eu me deparei com uma surpresa quando eu percebi que a palavra diálogo aparece várias vezes, inclusive na Laudato Si, né? Só por curiosidade, na Evangelii Gaudium, por exemplo, a palavra diálogo aparece 47 vezes. 13 vezes, aliás, 16 vezes, ela faz referência ao diálogo dentro da Igreja Católica. Todas as outras vezes se referem a diálogo com o mundo, com a ciência e também com as religiões, né? No caso das religiões, essa palavra aparece 10 vezes. A palavra diálogo, 10 vezes ela aparece, ela incide no documento 10 vezes quando ela se refere às religiões. Então, isso mostra que essa palavra é uma palavra muito querida pelo Papa, né? Já que ela aparece com tanta força assim. E, portanto, não é uma palavra periférica. Eu acho que essa palavra, inclusive, é uma chave de leitura que permite para a gente compreender o próprio pensamento de Francisco no que diz respeito ao diálogo interreligioso, né? E aqui acontece uma coisa interessante no documento, que está logo na introdução do documento. O Papa o Francisco adota um recurso que não é comum nos textos pontifícios, que é recorrer a uma liderança de uma outra igreja, no caso, a igreja ortodoxa, né? Aliás, desculpa, isso é da Laudato Si, eu estou falando da Gaudium et Spes, da Evangelii Gaudium, eu confundi. Quer dizer, na Evangelii Gaudium, ele chega a dizer que o diálogo interreligioso é condição necessária para a paz no mundo. E, por conseguinte, é um dever para os cristãos e também para outras comunidades religiosas, né? Ele deixa claro que o diálogo é um método, que, aliás, é uma palavra que aparece no tema que me foi dado, né? Que a palavra diálogo é um método a ser adotado nas relações entre as religiões. E ele chega até a dizer a finalidade do diálogo. Ele diz lá, servir a justiça e a paz. Os temas da justiça e da paz frequentemente aparecem nesses debates em torno da questão do diálogo interreligioso. Quer dizer, para ele, o diálogo tem que ir além do próprio conhecimento das religiões, dos parceiros que sentam para dialogar, mas o diálogo tem que se colocar em vista de uma finalidade que é o diálogo e a ação em vista do bem comum, né? Uma outra coisa que chama atenção na Evangelii Gaudium é que Francisco faz um vínculo que a teologia hoje, que chamada teologia das religiões, tem feito, que é o vínculo entre diálogo e anúncio, para dizer que o anúncio do Evangelho, o diálogo é parte inerente do anúncio do Evangelho. Não dá para separar anúncio de diálogo, né? E isso aparece com muita força também em Francisco, né, na própria Evangelii Gaudium, quando ele diz justamente que, ele diz explicitamente, olha, longe de se contraporem, a evangelização e o diálogo interreligioso apoiam-se e alimentam-se reciprocamente. Evangelização é que ele não está entendendo como proselitismo, né, como o anúncio dos valores do Evangelho. A
Evangelii Gaudium foi publicada no dia 24 de novembro de 2013. No dia 28, 4 dias depois sob o efeito da Evangelii Gaudium, ele esteve no Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, que é um organismo da Santa Sé. E aqui acho que tem um insight muito interessante que nos interessa, né? Ele insiste muito que no diálogo interreligioso, no diálogo com as religiões, tem que haver o que ele fala de promoção da amizade e do respeito entre homens e mulheres de diversas tradições, né? E ele reconhece um dado que a própria teologia das religiões, que discute a questão do diálogo interreligioso, já reconheceu há muito tempo, que é o fato de que nós vemos hoje no mundo de diversidade religiosa. Quer dizer, há um dado básico do mundo das religiões hoje, que é a diversidade religiosa. E o Papa chega a dizer claramente que isso é um sinal que leva as igrejas cristãs a terem que dialogar. Quer dizer, no mundo onde nós tínhamos hegemonia religiosa, o diálogo não era necessário. Agora, no mundo onde nós reconhecemos que nós temos uma diversidade religiosa muito grande, não dá para não dialogar, né? Não dá para não fazer o diálogo entre os parceiros aí, do mundo religioso, né? E ele fala até que há duas razões para que as religiões dialoguem. Uma primeira, que ele diz que tem a ver com as próprias religiões. Quer dizer, as próprias religiões têm conteúdos que deveriam levar ao diálogo com as demais religiões. Mas ele fala também que há uma questão externa, quer dizer, há uma razão externa, que é o próprio mundo que espera que as religiões tenham uma postura diferente, uma postura de diálogo, uma postura de compreensão. Mas há uma frase que me parece que é bastante emblemática do pensamento de Francisco, que nesse discurso, em que ele apresenta nesse discurso, e eu vou ler literalmente, ele diz assim: o futuro encontra-se na convivência respeitosa das diversidades, não na homologação a um pensamento único, né? No meu texto eu coloquei em itálico, não na homologação de um pensamento único. Quer dizer, o Papa diz que no mundo de diversidade não se pode mais defender que há um único pensamento, que há uma única religião, né? Ao meu ver, essa afirmação do Papa é uma afirmação importante, até para a gente entender o pensamento dele em torno da questão do diálogo interreligioso. Eu analiso no texto também outros discursos dele, mas, enfim, quero entrar agora, então, na Laudato Si. Como eu havia dito, não há só uma única vez aparece uma referência explícita no documento sobre o diálogo interreligioso. De um modo geral, nós temos que fazer um esforço de leitura do texto para compreender, né, nas entrelinhas do texto, como eu falei, esse tema. Por curiosidade, no texto a palavra diálogo também aparece muitas vezes, né? 23 vezes pelo levantamento que eu fiz. E ele insiste, inclusive, no texto, é um pouco a entonação que ele dá para o texto, que ele quer dialogar, que a proposta dele na encíclica é dialogar. Quer dizer, que ele quer que a encíclica seja pretexto para o diálogo, como ele diz, acerca de todos, diálogo com todos acerca da nossa casa comum, né, que é o tema que aparece muitas vezes no texto, né? Portanto, a ideia dele não é apresentar um ensinamento como na tradição da Igreja Católica, e normalmente os papas fazem isso, querem apresentar um ensinamento para a Igreja e para o mundo. A perspectiva de Francisco é outra aqui, é de dialogar. E ele chega a dizer que a gravidade da crise ecológica atual exige uma outra postura, e a postura é o diálogo, né?
ele chega a dizer claramente, lá no número 201, a gravidade da crise ecológica obriga-nos a pensar no bem comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo, que requer paciência, ascese e generosidade, lembrando-nos sempre que a realidade é superior à ideia. Quer dizer, que a realidade que se vive hoje nos impõe, né, uma reflexão que tem que levar em conta os grandes problemas que a gente está vivendo hoje. E ele começa, eu tinha feito referência agora há pouco ao recurso que ele faz, a um recurso que não é usual nos documentos do Papa, e ele começa logo na introdução dizendo que não podemos ignorar que fora da Igreja Católica, em outras igrejas e comunidades cristãs, se tem desenvolvido uma profunda preocupação e uma reflexão sobre os temas que a encíclica está trabalhando, que é, né, toda a questão da casa comum. E aí está o recurso que eu falei agora há pouco, que eu fiz referência agora há pouco, que é quando ele recorre ao patriarca Bartolomeu I, que é considerado no conjunto das igrejas ortodoxas como a referência, o primus inter pares, né, uma expressão antiga na tradição católica, e ele recorre diversas vezes, né, em 3 números, ao patriarca Bartolomeu I, né, com quem ele se encontrou há 1 ano e meio em Jerusalém, né. E ele, inclusive, chega a citar literalmente, há um documento desse patriarca, que foi publicado no dia 1º de setembro de 2012, uma mensagem para o dia de oração da salvaguarda da criação, que foi uma iniciativa de Bartolomeu I, e ele chega a dizer que Bartolomeu I chama a atenção de todos nós para a cumplicidade que todos nós temos com os danos causados ao planeta e para a necessidade de mudarmos a nossa relação com a casa comum, né? Literalmente, aqui, entre aspas, diz Francisco, chamou a atenção, Bartolomeu I chamou a atenção para as raízes éticas e espirituais dos problemas ambientais que nos convidam a encontrar soluções não só na técnica, mas também numa mudança do ser humano. Caso contrário, estaríamos enfrentando apenas os sintomas, né? E ele chega a fazer uma referência explícita, inclusive dizer que esse documento do Papa, do patriarca Bartolomeu I, deveria ser levado em conta numa discussão sobre essa questão do cuidado com a casa comum, né? Para ele, inclusive, a palavra do Bartolomeu I reforça a ideia de se trabalhar esse tema. No capítulo 2, ele fala lá do Evangelho da Criação, o Edgar tinha feito referência na sua fala, né, que aparece no documento como um referencial para compreender essas questões em torno da casa comum. Ele chega a dizer que a crise que nós vemos hoje é uma oportunidade de se fazer uma revolução. Ele chega até a usar uma expressão, ele fala numa corajosa revolução cultural. Está isso no número 114, né? Quer dizer, uma revolução que atinge as estruturas, aí já sou eu que estou falando, né? As estruturas, os modelos de compreensão da pessoa humana, enfim. E ele fala, ninguém quer o regresso à Idade da Pedra, mas temos que repensar o modo como nós estamos vivendo hoje, né? Ou seja, precisamos, para enfrentar essa situação, fazer essa revolução que ele chama de revolução, uma corajosa revolução cultural. Interessante, quando ele faz referência no número 14, né, a fé cristã como motivação para a atuação da igreja, das igrejas cristãs e dos cristãos,
ele chega a dizer que essas motivações são muito próximas das motivações de outras religiões, né? E ele, estou agora transcrevendo o texto, ele diz assim: pelo simples fato de sermos pessoas humanas, de sermos humanas, as pessoas se sentem movidas a cuidar do ambiente de que fazem parte, né? E ele conclui: para cuidar da natureza, quer dizer, as pessoas se sentem motivadas para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis, né? Então, aqui há um transfundo que Francisco aponta entre as igrejas cristãs e outras religiões, e mesmo não crentes, ele diz isso logo em seguida, quer dizer, há um transfundo que aproxima as pessoas e que pode juntar as pessoas no que diz respeito a buscar a transformação desse planeta numa casa comum. No número 201, que é o único número do documento onde aparece explicitamente a expressão diálogo interreligioso, né? Ele diz assim: a maior parte dos habitantes do planeta declara-se crente, e isso deveria levar as religiões a estabelecer o diálogo entre si, visando o cuidado da natureza, a defesa dos pobres, a construção de uma trama de respeito e fraternidade. Quer dizer, ele fala que o diálogo é necessário por conta de um dado real, que a maior parte das pessoas, né, das pessoas humanas, tem algum tipo de adesão religiosa. Então, esse fato tem que levar ao diálogo, mas tendo em vista o que ele fala de cuidado da natureza, a defesa dos pobres, que é um outro tema muito caro para Francisco, e a construção de uma trama de respeito e fraternidade, né? Então, aqui ele parte de um dado básico que tem a ver com aquilo que eu falava antes, da diversidade religiosa, e para dizer que há um solo comum que permitem que as religiões conversem, né? E esse solo comum tem a ver com os destinos do planeta, tem a ver com a transformação desse planeta numa casa de fato comum. E aqui, então, no último momento, eu tento apontar, a partir da Laudato, alguns elementos que eu acho que Francisco nos convida a pensar no diálogo interreligioso. Porque nos debates que nos últimos 50 anos estão sendo feitos, né, sobre o diálogo interreligioso, normalmente se insiste que, até porque fala-se em diversos tipos de diálogos interreligiosos, você tem o diálogo interreligioso entre as autoridades das igrejas, das religiões, você tem entre os especialistas das religiões, os teólogos, né? Mas também há um diálogo religioso que acontece no dia a dia, na vida das pessoas, na convivência, onde a gente, se relacionando com pessoas de diferentes igrejas, diferentes religiões, a gente também faz um diálogo, né? A gente também estabelece relações dialogais. E há uma quarta via, por assim dizer: o primeiro é das lideranças religiosas, o segundo dos teólogos, o terceiro dessa convivência que eu falava, e há uma quarta via, que é o diálogo que deve levar à cooperação em torno de causas comuns à humanidade, né? E sempre se fala que a justiça e a paz são causas desse diálogo aí. Eu quero propor que Francisco está apresentando aqui para a gente uma outra causa para o diálogo interreligioso. E essa outra causa é a casa comum, né? Então, eu acho que isso ele faz no texto. Aí eu já estou saindo do texto, mas pegando as intuições de Francisco, ele faz isso em 3 eixos, e como três provocações, por assim dizer, para as religiões, né? Uma provocação que aparece lá no número 209, que é quando ele fala da necessidade de se criar uma educação
a expressão de Francisco para a aliança entre a humanidade e o ambiente. Né? Quer dizer, para uma nova aliança entre a humanidade e a natureza, entre a humanidade e o planeta. Né? Então, eu acho que isso é uma provocação que ele nos faz, uma provocação para as religiões, para entenderem, para educarem, para contribuírem para a educação das pessoas, já que as religiões têm um papel muito importante nesse âmbito, para criar uma nova visão, uma nova relação, né, entre as pessoas e a natureza. Né? Um outro elemento que aparece no texto e que me parece que pode fazer parte dessa pauta do diálogo interreligioso, e que o documento nos faz pensar, é a questão da educação para o consumo consciente. Em diversos lugares do texto, o Papa faz uma crítica muito dura ao estilo de consumo que nós temos hoje. Né? Ele chega a dizer que temos de nos convencer que reduzir um determinado ritmo de produção e consumo pode dar lugar a uma outra modalidade de progresso e desenvolvimento. Ele chega a dizer que precisa repensar e reduzir o padrão de progresso que a gente tem hoje. Né? Então, eu entendo que esse convite do Papa para uma educação para um consumo consciente é também um item que poderia fazer parte dessa pauta do diálogo interreligioso. E, por último, eu vou recorrer a uma expressão que o próprio Papa utiliza, ele fala numa ética ecológica. Ele fala numa ética que leva em conta os desafios, né, que estão colocados hoje na nossa relação com esse planeta. Então, essa ética ecológica, que aparece lá no número 210, é também um elemento, um tema que poderia fazer parte dessa pauta do diálogo interreligioso. Então, o que eu estou me arriscando aqui a dizer é que Francisco propõe uma nova pauta para o diálogo interreligioso. Né? A educação para uma aliança entre a humanidade e o meio ambiente e a natureza, a educação para o consumo consciente e o diálogo em torno da ética, de uma ética nova, de uma ética ecológica. Obrigado. Muito obrigado, professor. Para os que chegaram no curso da exposição, que eventualmente não conheçam, acaba de fazer o seu pronunciamento. Bem-vindo a todos, né, que chegaram no curso, e a todas que chegaram no curso da exposição. Acabou de falar o professor Wagner Lopes Sanches, que é o diretor do Departamento de Ciência da Religião aqui da PUC São Paulo. Nós passamos agora a palavra ao professor Luiz Eduardo Vanderlei, para também os que eventualmente não o conheçam, né, uma vez que o professor Vanderlei é dos que mais faz parte da história dessa universidade, tendo sido, inclusive, reitor da universidade. O professor Vanderlei, do Departamento de Ciências Sociais, do Programa de Pós-Graduação, vai nos falar sobre o diálogo internacional como desafio ético e político. Bom dia, saudações a todos e a todas. Não sei se o todas é primeiro e o todos é depois, né? Mas as meninas aqui é que sabem. É o seguinte, todas essas falas criam um certo problema de cansaço. Eu já vi umas pessoas dando uma pescada, né? Porque é uma falação muito grande, etc. Então, durante 3 minutos, eu vou fazer um diálogo entre a subjetividade e a objetividade, ou entre o corpo e a mente. Então, todos vão se levantar por 3 minutos, que nós vamos fazer um diálogo físico, por favor. Começamos lá.
trás, opa, para frente, para cima. Agora uma pausa, com a cabecinha para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E agora uma curvinha 3 vezes com a cabeça para um lado e depois para o outro. Bom, acordou a mente, vamos tocar o barco. O Papa, logo no início, faz uma defesa muito interessante quando ele diz: eu defendo uma tese ética e política, resumida na seguinte proposta: em todo caso, trata-se primariamente de uma decisão ética, fundada na solidariedade de todos os povos. Então, vocês imaginam, solidariedade de todos os povos. E nós estamos vivendo o Estado Islâmico. Falar em solidariedade é um pouco difícil, né? Então, a proposta do Papa tem um foco que eu costumo chamar de realismo utópico. Realismo porque ele toca em coisas concretas, objetivas, que nós estamos vendo todos os dias acontecer, né? Mesmo aqui na confusão brasileira da política e tal. Mas utópica. Utópica não no sentido de que não existe, que está lá no horizonte, etc. Mas utópico como alguma coisa presente que está nas raízes e que nós precisamos, então, levar adiante. E ele complementa com uma outra frase muito interessante também, que nós precisamos pensar globalmente, mas agir localmente. Isso é uma coisa que todos nós aqui podemos fazer, né? Não só pensar, né? Estamos numa universidade, temos que refletir, que conhecer, mas agir. Eu vou, então, dar umas experiênciazinhas de ação para ver onde que a gente pode se inserir, não é, localmente e até como grupo, ou como movimento social, etc. e tal. Bom, uma coisa interessante, ele não usa muito esse termo, mas eu acho que nós, na universidade, temos que usar. Quando ele fala diálogo, né, internacional, ele está falando de globalização. Nas últimas 2 décadas, principalmente, o diálogo internacional virou uma possibilidade, uma potencialidade de globalização. Então, essa é uma palavra que vocês todos aqui já devem ter ouvido e que precisam tocar para frente. O que é essa tal de globalização? Basicamente, é um diálogo entre os Estados-nação. Mas ele mesmo mostra várias vezes que esse diálogo está furado, né, que tem hoje uma crise profunda do Estado-nação e que nós temos que procurar uma outra maneira de conviver. Então, ele faz um estudo muito interessante, chamando, né, de globalização econômica, e ele fala no neoliberalismo, todas as mudanças que estão acontecendo, tanto no plano positivo, na física, na química, na própria ecologia, que é o tema central que ele usa nesse texto, né? É um problema complicado, porque os países ricos põem todos os seus pecados, que são problemas, não é, que ele chama realmente geoecológicos, o que há de pior nos países pobres, nos países subdesenvolvidos. Então, como que a gente vai romper isso? Isso é viável? Ele fala na globalização política.
todas as tentativas de união de povos, de estados, cada vez mais estão sendo rompidas, não é, pelas técnicas, pelas politicagens mesmo que estão acontecendo no mundo inteiro. Nós estamos vivendo um drama aqui terrível, né? Mas não é só aqui. Vocês pegam a América Latina inteira, pegam a Ásia, né? Vai, por exemplo, comparar o Brasil hoje com a Síria. Não dá. Quer dizer, né, o clima é superior, é muito mais complexo. Então, como que a gente vai fazer um diálogo entre dois estados-nação que são completamente divergentes, mas estão vivendo o mesmo drama, né? Globalização política. Ele fala na globalização social, crescimento da desigualdade, crescimento do desemprego. Como vencer isso? Isso é viável, isso é possível? Ele dá um sentido de esperança, dizendo: muita coisa positiva foi feita. Isso é importante. Mas o negativo está prevalecendo. Então, como que o positivo vai superar o negativo? E ele coloca isso como uma interrogação, né? Tanto que esse texto é quase que uma cutucada na gente, dizendo: olha, pessoal, acorda, porque se a gente não acordar, o século XX já está superado, mas ele foi terrível. E o século XXI, que nós estamos começando a viver? Será que ele vai vivenciar a mesma crise? Ou é possível, né, ele recuperar um outro tipo de vida, de convivência? Então, globalização tem um lado perverso, vamos dizer assim, de crise permanente, mas tem positividades. E como que nós vamos, então, vencer e superar essas positividades? Ele, num determinado momento, com um professor que era da PUC do Rio de Janeiro, né, José Maria Gomes, ele diz o seguinte: veja os diversos âmbitos onde está sendo movimentado o mundo hoje. Tecnológico, microeletrônica, processamento de informações e telecomunicação por satélite, que permite o incremento do volume e da velocidade das informações e reduz os custos de comunicação e de transporte. Político, decisões governamentais e ajuste estrutural baseado na liberalização e desregulamentação dos mercados de bens, serviços e fatores de produção, diretrizes e pressões de agências internacionais e instâncias informacionais de geogovernança global. Na dimensão geopolítica, o fim do comunismo e o surgimento, né, do geoecológico. Esse é um ponto que vocês poderiam até fazer um seminário aqui, porque hoje já tem um movimento que é global, nasceu aqui na América Latina, é um professor que vive na França e que colocou, então, como um movimento mundial, geoecologia, né? Então, é interessante vocês aprofundarem. O microeconômico, estratégias de investimento, produção e comercialização em escala mundial de firmas industriais e financeiras submetidas à competição acirrada e livre de entraves. O macroeconômico, crescimento de novos países industrializados. E o ideológico, hegemonia neoliberal. Então, vocês vejam, um resumo, né, uma síntese dessa globalização que abarca todas as dimensões da sociedade, todas aquelas que nós estamos vivendo de alguma maneira. Então, é preciso aprofundar, né? Eu, no meu texto, depois vou aprofundar cada um deles, mas não vou fazer aqui, porque ficaria muito grande. Ele divide, então, hoje, o Estado-nação e a globalização em duas tendências, o que ele chama de transformacionistas. Quer dizer, aqueles que acreditam, então, que a globalização está realmente transformando o mundo.
né? Vocês viram todos esses aspectos que foram apresentados. Transformacionistas no sentido realmente muito amplo, porque mexe com a própria natureza do Estado, né? Com a sua visão histórica. E um outro grupo que ele chama de céticos, é aqueles que dizem a globalização não trouxe absolutamente nada de novo. Ela está simplesmente trazendo o óbvio, o ululante, aquilo que sempre a gente viu e que está aparecendo de uma forma um pouco mais, né, comedida, etc. Então é interessante, vejam, duas estratégias transformacionistas, aqueles que acreditam, então, que a gente está realmente repassando por um propósito completamente novo, né, e os céticos, que não tem nada de novo. Isso tudo já está superado e nós temos que buscar um novo caminho. Mas a globalização é um caminho certo, é um caminho verídico e importante, e nós temos que segui-lo, né, de alguma forma. Bom, um outro ponto que ele coloca é o seguinte: a globalização está mexendo com a modernidade. Você sabe que modernidade é um outro tema que passa por todas as disciplinas da universidade. E aqui se coloca, então, também uma outra fase complicada, que a gente poderia também chamar de transformacionistas e céticos. Por quê? Alguns dizem que a modernidade ainda sobrevive. Ela tem alguns dramas, mas ela sobrevive. Outros dizem, não, a modernidade já acabou. Se acabou, então o que apareceu? A pós-modernidade. Então nós estamos vivendo um período de transição onde esses dois debates são cruciais, não é? Modernidade e pós-modernidade. Qual que vai prevalecer? Segundo a pós-modernidade, você não tem mais, e isso para a nossa universidade é uma coisa importante, você não tem mais teorias, você não tem mais sínteses de conhecimento. Você pode escalar um ramo do conhecimento e ele sim a gente pode avançar, etc. E tal. Mas a interdisciplinaridade, não é? A antropocidade, tudo isso está superado, não tem mais condições. E alguns já dizem, não, mas a pós-modernidade também já está sendo ultrapassada. E nós vamos voltar por quê? Para uma modernidade superada? Então, aqui que se coloca para a universidade, para os teóricos, né, para todo mundo que estuda, uma grande interrogação. O que nós estamos vivendo, afinal de contas, nesse começo do século XXI? E isso vai trazer para a gente, então, né, uma utopia concreta, algo que realmente está existindo e que leva a gente para uma coisa melhor, ou não. Nós estamos vivendo uma crise terrível que vai abalar as estruturas e as conjunturas de cada país. Então, esse é o drama que se coloca para todos nós. Como é que nós vamos sair, não é, dessa crise, etc. Bom, aí eu coloco, então, as 3 globalizações, mas não vou colocar muito para vocês, porque fica um pouco complicado. Mas o nosso amigo Papa Francisco propõe um diálogo diferenciado para resolver as graves dificuldades ambientais e sociais. Então, veja, o diálogo dele tem um objetivo: resolver as graves dificuldades ambientais e sociais. Então, não é simplesmente uma proposta vazia, mas é uma proposta que tem conteúdo. E esse conteúdo que nós temos que buscar. Então, eu, na segunda parte, vou dar algumas pistas do que está acontecendo no mundo que vai nessa direção, não é, do chamado utopismo realista. Tá bom? E ele diz ainda mais o seguinte: não basta analisar na globalização só o Estado-nação. É absolutamente necessário analisar a sociedade civil. Ele não trabalha tanto a sociedade civil, não é? Mas outras encíclicas, tanto do João 23, como dele mesmo, já estão indo numa direção muito mais significativa.
O drama, vamos dizer, dos céticos ou dos pessimistas, não é? É que vocês provavelmente devem saber, na própria Cúria Romana, hoje tem um movimento anti-papa. Então, vejam, ele tem um lado onde ele dialoga com o mundo, né? Viajando, participando de eventos, mas na Cúria já existe um movimento de bispos, de cardeais, contra o Papa. Isso não sai no jornal, evidentemente, mas vocês têm que estar alerta. Então, o que vai acontecer com o Francisco? Será que ele vai resistir? Ele dizia que ele queria viver ao máximo 5 anos como Papa, né? Mas não vai dar. Ele tem que viver muito mais, o dobro disso daí. Então, vocês têm que conhecer um pouco esse movimento, né? Que está acontecendo lá dentro. E está querendo ir contra todas essas decisões mais significativas, mais explícitas que ele tem defendido. E aí ele mesmo cita, então, no nosso texto aí da Laudato Si, a Cimeira da Terra, celebrada no Rio de Janeiro, em 1992, a Declaração de Estocolmo, em 1972, a Convenção de Basileia, a Convenção de Viena, o Protocolo de Montreal, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, chamado Rio+20, que foi no Rio de Janeiro em 2012, não é? E ele diz que uma coisa interessante também, que todos esses grandes eventos onde os estados estão participando, e mesmo municípios, regiões, etc., elas têm um discurso muito interessante, mas, na prática, elas são ineficazes. Olha como é que ele morde bem, né? Ele fala até aqui, ó, a declaração final desse Rio+20 foi extensa, mas ineficaz, né? Então, ele dá uma mordida sempre. Ele apresenta um ponto positivo e fala, olha, gente, mas não esqueçam, não é, do que está acontecendo realmente, porque senão a gente entra numa fria, né? Bom, só para terminar essa primeira parte, a sociedade civil coloca também um tema para o diálogo, que é o sentido de público. Não é? Como é que você está, por exemplo, no movimento social, numa ONG, e você quer atingir o país inteiro, você quer atingir a América Latina, você quer atingir a Ásia, como é que você vai fazer? Você tem que rever, então, o sentido de público, né? E eu aí apresento umas formulazinhas que são mais ou menos clássicas, mas que é bom a gente compor. Por exemplo, público é a universalidade. Todos devem estar incluídos nas decisões públicas. Todos. Como que você vai fazer isso no nível federal, no nível estadual, no nível regional e no nível local? Não é fácil. E é isso que a gente precisa estudar. A visibilidade social e a transparência. Quer dizer, que todas as informações que saem dos governos têm que ter publicidade e fidedignidade das informações. E é isso que nós temos que ir atrás. Controle social. Todos têm que ter acesso aos processos que informam decisões da sociedade política e viabilizem a participação da sociedade civil. Democratização. Todos também têm que participar do processo democrático. Processo democrático na sociedade política e institucional, né, as eleições, os partidos políticos, mas muito mais do que isso, a democracia social, a democracia cultural e a democracia econômica. Vejam como é que se avança nisso daí. A cultura cívica, incluindo o pensamento e as práticas dos cidadãos. E a sustentabilidade, assegurando a existência e o funcionamento dos órgãos governamentais e dos órgãos não governamentais. De onde vem a grana? Da corrupção, né?
Se a gente vai fazer uma pesquisa hoje do que está acontecendo em Brasília, é um desânimo, né? A gente não vê o público, a gente vê um privado inserido nos partidos políticos e nos políticos em geral, né? Então, como é que a gente sai dessa? Bom, então, posto isso e algumas outras coisinhas que depois eu vou acrescentar sobre a própria democracia, etc., eu quero, então, colocar para vocês um segundo ponto que eu acho que é o fundamental e que tanto recupera aquilo que ele falou, não é? Uma visão global e uma praticidade local. Os empresários e os que defendem, então, uma globalização neoliberal, eles têm já acordos fundamentais que vocês conhecem. O Fundo Monetário Internacional, né, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio. Então, veja, não é brincadeira. Eles se reúnem semestralmente, se reúnem anualmente, né, e englobam, basicamente, as grandes multinacionais e os grandes empresários. Hoje surgiram também acordos regionais. A União Europeia está aí, né, na mídia todos os dias, e é a mais poderosa, que tem mais coisas importantes, significativas. O Tratado do Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, que pega Estados Unidos, Canadá e México. Nós aqui temos coisas menores, mas que estão aí, o Unasul e o Mercosul, não é? São coisas menores, mas são importantes. Vocês têm uns movimentos que são, às vezes, de classe média, às vezes de trabalhadores. Por exemplo, Chiapas, no México, né? Vocês devem ter acompanhado. Só a primeira reunião tinha mais de 5.000 pessoas, não é? Numa região indígena do México, Chiapas, que é importante, né? A partir daí, surgiram movimentos interessantes no mundo inteiro, de movimentos e de ONGs. Por exemplo, Seattle, né, Washington, Gênova. Então, foram surgindo movimentos, reuniões globais, claro, gente do mundo inteiro, mas que atingem limites, né? São pequenos, não dão conta ainda do mundo. Mas, ultimamente também surgiu, então, um evento global, né, da classe dominante, vamos dizer assim, que foi o quê? Vocês sabem, foi Davos, né? Davos reúne todo ano representantes de empresas, representantes de partidos, representantes de governos, não é? E quem é que vai participar lá como representante dos trabalhadores? Nós tivemos uma figura, não é, que vocês já ouviram falar e que agora está na crista da moda, que é Lulinha, Paz e Amor. Quando era Lulinha, Paz e Amor, ele foi participar de uma reunião de Davos. Mas agora que ele não tem mais paz e amor, que agora é cutucar mesmo, né, os partidos políticos dominantes, a oposição, etc. Então, é interessante ver como é que, mesmo um evento que reúne, então, na base da sociedade, criou um antídoto, que é um anti-Davos. E esse anti-Davos nasceu no Brasil, em Porto Alegre, que é o Fórum Social Mundial. Veja que interessante, né? Fórum Social Mundial. Então, nasceu de uma coisa local, que basicamente foi Argentina, Uruguai,
Brasil, né, vieram alguns representantes da França, e, de repente, se transforma num movimento, né, fundamental. Ele é global, está no nome, Fórum Social Mundial. Não é? E o que ele tem apresentado de coisas interessantes, eu vou dar uma lidinha só em alguns pontos que eles defendem, que é uma coisa importantíssima. Por exemplo, a abolição da dívida externa dos países pobres. Não é simplesmente você discutir, mas abolir as dívidas externas. Controle dos capitais e impostos internacionais, um movimento chamado do ATTAC, não é? Que também nasceu na França e hoje entrou na União Europeia e está atingindo o mundo inteiro. Então, é um movimento forte, não é? Em todas as reuniões internacionais eles aparecem como movimento mesmo internacional, não é? Uma moratória contra a Organização Mundial do Comércio. Bom, não é fácil, né? Moratória. Controle público das empresas transnacionais. Isso é possível? Né? Controle público das empresas transnacionais. Essa é, então, uma globalização alternativa, né? Desenvolvimento de um setor de economia solidária. Economia solidária, vocês sabem também que foi um movimento que nasceu até aqui na América Latina, hoje atingiu o mundo inteiro, né? E é uma economia, então, que tenta vencer o capitalismo. Difícil, complexa, mas está aí, né? Reconstrução do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. É a Laudato Si. Né? Então, se vocês pegarem tudo que os nossos amigos aqui já apresentaram, né, isso daqui é uma coisa absolutamente importante. Reconstrução do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Tá? Então, veja, é uma proposta que vem de baixo para cima. E alguns críticos até do Papa falam, não, ele apresentou uma proposta de cima para baixo, que veio da Cúria Romana, veio de Roma. Né? E como é que ela vai alcançar os países subdesenvolvidos? É uma pergunta que todo mundo está se fazendo, etc. Democratização dos meios de comunicação de massa. Talvez seja um dos pontos mais centrais hoje do domínio da globalização dominante. Peguem a mídia, a grande mídia, né, jornais, rádios, televisão, né? Basta ver aqui no Brasil, vocês vão ver que a grande mídia está de que lado? Está defendendo a globalização dominante. De vez em quando sai uma coisinha lá, né, da globalização dominada, mas com muita dificuldade. Tem quantos minutos aí, jovem? 5. Então, uma última palavrinha sobre o Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial, ele não é um partido, ele não é uma organização, né? Ele é um evento. Está escrito isso na sua fundação. Ele é um evento e um espaço aberto de encontro. Ele é um espaço de entidades e movimentos da sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo. Veja, é uma coisa quente, né? Ele nasce defendendo mais a esquerda, vamos dizer, não é? Porque são os partidos, os movimentos, as ONGs internacionais. O movimento de mulheres também tem uma participação muito ativa, né? Isso é importante. O movimento ecológico entrou e tem uma participação, inclusive, no conselho que dirige, né, todo o movimento, etc. Então,
é interessante porque ele nasce como anti-Davos. Toda vez que havia uma reunião de Davos, havia uma reunião na mesma semana, no mesmo espaço de tempo do Fórum Social Mundial. Depois de uns 5 anos, eles chegaram à conclusão que isso aí não refrescava nada, ser anti-Davos. Precisava ser uma proposta objetiva, uma proposta nova. E aí tudo isso que eu apresentei para vocês, né, nessas coisas todas aqui, teria mais um monte, mas fica por aí. Então, o que eu queria apresentar é exatamente isso, que o Papa, quando fala em diálogo, né, ele abre uma brecha monumental, não é? Mas essa brecha, ela pode ser, como ele mesmo diz, utópica no sentido aí clássico, uma fantasia, porque com tudo que nós estamos vivendo hoje na Ásia, tudo que nós estamos vivendo na América Latina, vai ser difícil você falar em diálogo, tá certo? Mas é viável porque no plano local e no plano regional está cada vez, né, aparecendo mais estratégias, né, setores organizados que defendem uma nova solidariedade, como ele mesmo diz no começo, é a solidariedade dos povos. É isso que nós temos que defender. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor Vanderlei, pela exposição. Nós temos uns 15 minutos para um diálogo aqui com os que falaram na mesa, mas antes queria, repetindo aqui uma praxe do evento, sortear. Nós temos aqui 2 exemplares da encíclica Laudato Si, e queríamos sortear aqui entre os presentes. Nós nunca temos nenhum critério, né? A gente vai buscando algum critério para sortear, né? Ontem, o critério primeiro que surgiu foi quem se chamava Francisco, né? Aí, né, o gênero prevaleceu. Então, hoje eu começo perguntando se alguém aqui se chama Francisca. Não. Já que não tem Francisca, alguém se chama Clara? Porque Clara era a, né, colega de São Francisco e tal, né? Então, pode ser Carla? Pode ser Carla? Pode, Carla. Então, Carla. Bem. Obrigado. Bom, hoje, dia 31 de março, o santo do dia se chama Benjamim, que era um diácono persa da passagem do século IV para o século V, foi martirizado, etc. Há algum que se chama Benjamim na sala? Não? O feminino de Benjamim eu não sei qual é. Benjamim é mais difícil. Não, elas falam Benjamim. Benjamim. Bom, aí já tem vários candidatos, só tem uma encíclica, né? Então, Benjamim também indica o mais novo, né? Ontem já usamos esse critério, né, do mais novo, né? Se fosse usar o critério do mais velho, a gente já sabe quem levaria a encíclica, né? Não é o caso de... Mas, então, assim, alguém estaria disposto a revelar a sua idade? Vamos começar por 17. Ixi, 16. 17 tem 4. Vamos chamar os 4 aqui. 17, vamos lá. Quem é o mais novo dos de 17? Quem ainda não fez 17? Não, que tem 16, mas enfim. Quem fez esse ano 17? Vamos ver. Você disse que é a mais nova porque você é 17 de que mês? 28 de dezembro. Bateu. É ela. Parabéns, obrigado. Seu nome? Gabriela.
Bom, então, nós temos aqui uns 15 minutos. Aqueles que quiserem fazer observações, questões, perguntas, comentários, sugestões, né? Pelo menos 15 minutos, os nossos expositores estão à disposição para conversar conosco, ao continuar esse diálogo, seja no âmbito do interreligioso, como também do âmbito intercultural. Aqui, ó. Aqui. Vamos começar lá pelo fundo, né? Boa tarde, meu nome é Gedeon. Só em filme americano é que uma pessoa salva a humanidade. Dá para acreditar que o Papa Francisco vai conseguir alguma coisa ele sozinho? E aí, na minha pesquisa, o professor Wagner conhece a minha pesquisa, o professor Vanderlei não conhece. Eu estou pesquisando as relações entre ecumenismos e catolicismos. E eu tenho conversado com muitas lideranças católicas. E um padre me disse uma frase que me chamou a atenção. Ele falando, eu até brincando aqui com o professor Rufino, se o critério fosse pentecostal apaixonado pelo Papa, seria o único aqui e eu ganharia o livro, mas eu já tenho. E eu estou muito apaixonado pelo Papa. Mas eu conversando com um padre, ele me disse, meu filho, a cúria romana não é cristã, a cúria romana não é católica, a cúria romana é romana. Doeu no coração. A pergunta é, o Papa vai conseguir, de fato, fazer alguma coisa ou ele vai ser tragado pela estrutura? Bom, como você disse que o professor Sanches Wagner já conhece a sua pesquisa, e eventualmente o professor Vanderlei não conhece, e como quem falou de cúria romana aqui foi o professor Vanderlei, então eu dirijo a ele a pergunta. Na história da Igreja Católica, sempre surgiu uma figura assim, né, de peso, que marcou, mesmo os papas, aqueles que se transformaram, não é, em figuras históricas, João 23 mesmo, não é, Pio XII e tal. Então, vamos dizer, se você pegar a corrente que estava passando em Roma, antes do Francisco, realmente a nossa igreja estava muito romana, tá? Mas agora, com o Francisco, né, ontem o nosso expositor falou, um argentino papa, como é que pode? Não dá, né? Mas é um argentino completamente diferente. Já na Argentina, ele colocava coisas muito interessantes, muito inovadoras, etc. Então, eu acho que ele vai conseguir, né? Essas falas que ele tem feito, ir para Cuba, não é? Então, ele está conseguindo uma estratégia de contato, olha o diálogo, bem aberto. Eu acho que, nesse sentido, ele vai conseguir. Então, eu acho que o Francisco não vai salvar a igreja nem a humanidade, né? E ele tem consciência disso. Acho que ele percebe, ele sabe que a tarefa dele não é fácil, né? Até porque, por conta daquilo que o Vanderlei falava, da própria estrutura que está próxima dele, né? Então, eu acho que ele tem consciência disso. Eu coloquei como epígrafe do texto que vai para a publicação, eu coloquei uma frase do Francisco, quando ele diz assim, olha, eu sou apenas um divulgador do diálogo interreligioso, quer dizer, mostrando que ele tem consciência que ele é apenas mais um que está nessa história. Então, eu acho que é isso. Por outro lado, falando aí do Vaticano, há uma frase dele que foi dita na imprensa, eu acho que lá no primeiro ano do pontificado dele, onde ele chega a dizer, eu não lembro se é exatamente essa palavra que ele usa, ele chega a dizer que a cúria romana é o câncer do papado, né? Para mostrar que ele percebe, ele tem clareza que a cúria romana é um obstáculo, é uma dificuldade, é um problema, né? E por isso que ele hoje está falando na reforma da cúria, né? Por isso que ele tem insistido nisso, porque ele mesmo percebe
que passa por aí as mudanças na estrutura da igreja hoje. Bom dia, meu nome é Vanessa, eu sou doutorada aqui pela PUC, e um dos temas centrais da tese de doutorado foi a defesa dos direitos da natureza, né? Então, a título de... Estou aqui para aprender um pouco mais e trazer... A Laudato Si veio depois, né, da defesa. E aí, na minha pesquisa, existe um movimento, que eu acho que vale a pena a reflexão sobre este movimento, que tem relação direta com a questão ecológica, né? Que é o movimento para o reconhecimento dos direitos intrínsecos da natureza. Esse movimento se chama Global Alliance for the Rights of Nature, né? Aliança Global para os Direitos da Natureza, e ele se iniciou na Bolívia, quando da promulgação da lei boliviana que reconheceu os direitos da natureza, que veio depois da Constituição do Equador, que reconheceu esses mesmos direitos, né? E hoje, agora, a ONU tem trabalhado em torno desse tema. Aliás, ela já trabalha há 6 anos num departamento que se chama Harmony of Nature, e a última resolução da Assembleia Geral reconheceu esse movimento que pretende exatamente traçar como é que estão as diretrizes e os encaminhamentos dos países em torno desse tema, né? Eu acho que ele é super importante para que a gente traga a reflexão como um movimento político, e que está ao redor da questão ecológica. Aí, depois, oportunamente, eu queria fazer... Ontem eu estive aqui também, e aí se falou em biocentrismo e antropocentrismo, e esse é um ponto nevrálgico, né, da defesa da ecologia no âmbito do direito, que é da onde eu venho. Mas aí eu deixo essa reflexão para depois. Mas eu queria, especialmente, que o senhor, professor Wanderley, trouxesse a sua reflexão, esse movimento internacional, que é um movimento eminentemente ecológico, né, e que faz essa discussão envolvendo várias religiões, inclusive comunidades tradicionais com as suas práticas da natureza, né, religiosas em função da natureza. Eu acho que é bem oportuno. Obrigada. Bem, uma coisa interessante que realmente apareceu nesses últimos anos, né, foi exatamente essa presença da América Latina. Quer dizer, experiências concretas, algumas vezes limitadas, pequenas, mas, pouco a pouco, elas foram crescendo e se transformaram em experiências internacionais, né? Eu não falei numa experiência aqui, mas que ela é, hoje, importante, que chama ecossocialismo. É um brasileiro que dirige, mas mora na França, né? Como é que é o nome dele mesmo? Michel Lévy, tá? Ele é uma figura muito interessante, é professor universitário, e ele, então, defendeu essa tese do ecossocialismo. Também pequeno no começo, era simplesmente uma declaração, mas, pouco a pouco, foi indo no Fórum Social Mundial. Ele sempre apresenta alguma coisa, tá? Então, acho que esse movimento seu devia ter um diálogo com ele, que seria muito interessante para os dois, né? Porque ele tem uma experiência incrível, já escreveu dezenas de livros, então é uma figura muito expressiva, tá? E esse movimento dele, mesma coisa, nasceu pequenininho e hoje é um movimento mundial, tá? Então, essa é aquilo que eu queria mostrar um pouco, quer dizer, esse diálogo ele está surgindo no local e no regional mais, tá? Mas, pouco a pouco, ele vai se ampliando e vira global, tá? Agora, a gente não pode ser ilusório, não é? Todas essas experiências ricas, transformadoras, elas criam convergências e divergências, né? Infelizmente, o mundo é assim. Agora, a gente não pode fechar também num, não é? Por isso que o Fórum Social Mundial tem essa vantagem. Ele reúne centenas de movimentos e de ONGs. Isso que é importante. Nem todas são iguais. Cada uma tem a sua natureza, tem o seu, né, fundo teórico e tal. Mas a gente precisa conhecer. Então, eu acho que seria muito interessante vocês comparecerem no próximo Fórum Social Mundial. Eu não sei onde que vai ser. Você sabe onde vai ser? Pois é. Mas isso é fácil de saber, né?
e comparecer mesmo. E aí apresentar a experiência de vocês. Tá? Professor Vanderlei, na perspectiva da encíclica, o senhor acha que é possível um diálogo entre o Fórum Social e Davos? Porque me parece que o Papa também está se esforçando para propor isso, né? Pois então, acho que o Papa, a vantagem dele, e aí a vantagem até de ser argentino, é que ele viveu um governo político incrível, conservador e tal, né? E ele apresentou, dentro mesmo da Argentina, algumas perspectivas inovadoras. Isso que foi interessante. E ele era meio abandonado, ninguém dava muita bola para ele. Mas no momento que ele vira Papa, bom, aí pronto, virou uma estrela, né? Então, ele tem consciência de que essa parte nova, que eu chamei aqui, né, de realismo utópico, ele é um dos defensores, tá? Eu acho que Davos não. Quer dizer, você vai conseguir avançar eliminando Davos. Claro que você pode pegar de Davos um cara, 2, 3, não é? Que vai ver que o mundo está perdido e que ele pode também ajudar. Então, sei lá, um cara de classe média, não é? Um empresário já dessa economia solidária. Então, esse sim, é possível salvar, mas salvar a instituição, não. Mais uma última questão, por Alex. Bom dia, meu nome é Neuda. A minha pergunta vai direcionada ao professor Wagner, para a questão do diálogo. A encíclica ela é bem clara nesse processo desse diálogo ecológico. É uma encíclica aberta, ampla, né, que é possível dialogar com todas as linhas, né, política religiosa. A pergunta que fica é: qual é o alcance, o impacto real disto na construção política desse diálogo? Pensando um pouco nesse encontro que ele teve em Cuba com o patriarca Quirino. Qual é o impacto disso tudo nesse diálogo político-religioso? Então, o Papa fala como um líder religioso, e a gente também não pode se iludir e achar que o seu discurso vai trazer impactos imediatos no mundo, né? Eu acho que as atitudes dele com relação, por exemplo, o diálogo lá em Cuba com o patriarca Kirill, o diálogo com Bartolomeu em Jerusalém, que inclusive teve iniciativas no sentido de colocar ali em diálogo a autoridade israelense com a autoridade palestina, né? Então, são pequenos gestos, né, que mostram que há uma outra possibilidade para pensar essas questões. Então, eu acho que a gente não pode se iludir, o próprio Papa, o próprio Francisco, me parece que tem consciência disso, que a sua ação também é limitada, mas ele também percebe que algo precisa ser feito e o que ele pode fazer, ele está fazendo, né? Então, no caso do diálogo lá com o patriarca Quirino e com o patriarca Bartolomeu, é um diálogo já antigo que está sendo feito e que ele tem dado passos mais adiante. Me parece que isso se insere também num esforço maior de Francisco para promover o diálogo no âmbito mais amplo, né? Estou pensando aqui na questão de Cuba, da aproximação de Cuba com os Estados Unidos, na questão lá dos palestinos. Então, quer dizer, me parece que isso entra um pouco nessa lógica mais global que eu falava lá no início da minha fala, que de Francisco insistir muito no diálogo, de acreditar que o diálogo é caminho, é método para a gente construir outras alternativas, né? Então, me parece que a coisa vai por aí.
Então, o diálogo interreligioso dele não se separa dessa lógica mais global, desse princípio mais global de dialogar, de aproximar, enfim, de promover, né, a convivência mais fraterna, de modo geral. Bom, pontualmente, agradecemos aos professores Wagner Lopes Sanches e Luiz Eduardo Vanderlei pela contribuição que nos deram, agradecemos a todos pela presença. Antes de passar a uma última atividade de fechamento desta manhã, quero convidá-los, a todos que puderem e quiserem, à mesa de continuidade desse primeiro Congresso Interdisciplinar de Doutrina Social da Igreja, que terá lugar aqui nessa mesma sala, a partir das 14h30, em torno do tema geral, a proposição de uma ética global. Participando dessa mesa, eu mesmo, o professor Alex Vilas Boas Oliveira Mariano, e também o professor Wagner Balera. Desculpe. Então, eu peço ao professor João Décio que anuncie uma última atividade para encerrar essa manhã, né, continuando aqui na linha dos presentes. É um negócio curioso, mas acho que pode ser interessante. Já todos sabem que esse evento ele se insere dentro das comemorações dos 70 anos da PUC São Paulo, exatamente esse ano, em agosto, comemoramos 70 anos. O pessoal da reitoria, mais especificamente o chefe de gabinete, me contou a seguinte história, que ele estava fuçando ali num armário que tem dentro da grande sala da reitoria, quem já foi lá, né, e encontrou 2 caixas fechadas, e essas 2 caixas, elas estavam cheias de medalha. Bom, o Vanderlei foi reitor, não sei se soube dessas caixas, sabia disso, Vanderlei? Não. Não. Eu fucei pra caramba naquelas revistas, naquelas coisas, quando estive na reitoria, também não achei. Mariângela sabia disso, Mariângela? Foi chefe de gabinete. Acharam nessas caixas cheias de medalhas. E foram atrás para pesquisar que medalha era. São medalhas de 1946, que a PUC mandou fazer para doar como uma referência da criação da Universidade Católica. E isso ficou guardado. Descobriram agora, ele então descobriu de onde veio isso aqui. Então, nós temos aqui várias, e nós estamos distribuindo. Eu acho que nos 70 anos fica muito interessante ter esta medalhazinha. Tem do lado de cá o Pio XII, que é o Papa da época, e aí está em latim aqui, Universitas Católica Paulopolitana, Benemerenti. É um negócio, então, interessante. Quem quiser levar de lembrança dos 70 anos, eu acho que pode ser uma coisa bastante interessante, não é? Está livre aqui, quem quiser pegar, não é? E muito mandar obrigado. Avaliar para ver, é claro que é uma lata muito simples, né? Ilustre, um abraço. Tchau, um grande abraço. 1983. Tudo de bom, viu? Porque eu passei a trabalhar no interior de São Paulo, e aí não consegui mais acho que uns 3 meses foi que eu entrei lá. Que região foi? No interior. Ah, no estado inteiro. Era uma figura famosa. Olha só. Aqui nós tínhamos muito contato com o Montoro. Exatamente. Uma figura ótima. Então a gente, quando eu estava mesmo na reitoria e tudo, a gente ia atrás